Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu nem esperava, senhor presidente, usar a tribuna na manhã de hoje, mas eu ontem tive a oportunidade de participar da celebração de Corpus Christi na Esplanada, e eu, como brasiliense, eu fiquei tão indignado com o descaso do governo do Distrito Federal, com o abandono que nossa cidade vem sofrendo, que resolvi subir a tribuna para fazer essa denúncia. Eu convido os senadores desta casa, quando estiverem saindo aqui do Senado hoje, passarem aqui pela esplanada dos ministérios e observarem a situação da esplanada dos ministérios. Nós temos, senador Cristóvão Buarque, mais de 50 montes de entulhos na esplanada dos ministérios, entulhos que foram retirados, pedaços de grama, de terra, que foram retirados para a construção da ciclovia e que estão há dias, há semanas, na esplanada dos ministérios. Mas, senador Paulo Paim, ontem, com a celebração de Corpus Christi, estimava-se a participação em torno de 80 mil pessoas, é uma das maiores celebrações da Igreja Católica no Brasil e aqui no Distrito Federal. Tivemos um público menor em função da chuva fora de época que caiu em Brasília, mas eu sinceramente não acreditei quando cheguei na esplanada dos ministérios e encontrei aquele monte de entulho, literalmente, compartilhando, dividindo os lugares com as pessoas que foram assistir o Corpus Christi. O que é mais lamentável, senador Paulo Paim, é que 2 ou 3 horas de alguns caminhões caçamba, alguns caminhões basculantes, retirariam aquele entulho dali e deixariam a esplanada limpa de entulho, embora a esplanada esteja muito maltratada. Mas não. A incompetência do governo do Distrito Federal, o descaso do governo do Distrito Federal é tão grande que estão lá ainda. Eu tive a oportunidade de fotografar quando vim agora cedo, e postei no Facebook para mostrar para as pessoas o descaso do governo do Distrito Federal, e parece que agora, a partir dessa denúncia, os primeiros caminhões estão lá, depois da celebração, para tirar o entulho. Mas é isso que nós estamos vendo. Isso está virando uma rotina no governo do Distrito Federal, uma sensação na cidade de que falta governo, de que falta alguém para andar na cidade, olhar as coisas da cidade, cuidar das coisas da cidade. Na semana passada, nós tivemos o primeiro jogo teste no estádio de Brasília, o estádio que, como a imprensa tem noticiado, é o mais caro do mundo, custou R$ 1,6 bilhão, as pessoas tem comentado que o estádio ficou bonito, não podia ser diferente, senador Paulo Paim, depois de usar, senador Cristóvão, R$ 1,6 bilhão, não poderíamos ter um estádio feio, mas nós tivemos o primeiro jogo, 2 equipes de torcidas grandes no Brasil, o time do Flamengo e o time do Santos, e uma indignação enorme da população com o preço dos ingressos, que variava de R$ 160 a R$ 400, além das filas enormes para comprar esses ingressos. Mas qual não foi a nossa surpresa quando veio a notícia que o governo do Distrito Federal recebeu, pelo aluguel daquele espaço, míseros R$ 4.000, senador Cristóvão Buarque. Um governo que colocou uma mega estrutura para aquele evento, com helicópteros circulando o tempo todo, com milhares de policiais, com centenas de viaturas, ou seja, um aparato enorme do governo do Distrito Federal, e o governo do Distrito Federal abre mão das suas taxas. E abre mão em benefício de quem, senador Paulo Paim? O Santos recebeu R$ 800 mil, a Federação Paulista 200 mil, a Federação Brasiliense 350 mil, e uma empresa privada, senador Cristóvão, uma única empresa privada, uma empresa criada no ano passado, aberta com capital de R$ 100 mil,
faturou em apenas um jogo, às custas dos torcedores do Flamengo e do Santos, dos cidadãos brasilienses, faturou mais de 5.500.000 reais. Será que foi para isso, senador Paulo Paim, prezados senadores, que o Distrito Federal gastou 1,6 bilhão de reais para que a população da cidade seja extorquida, porque foi literalmente extorquida, para beneficiar uma empresa privada? Quais são as ligações dessa empresa privada? Quem é que está ganhando? Porque alguém certamente está ganhando de forma ilícita, num processo que, num apenas um jogo, o Distrito Federal abre mão das suas taxas e coloca à disposição daquele jogo um aparato milionário e não recebe nada, enquanto a empresa recebe mais de 5.500.000 reais. Isso numa cidade que eu gostaria, senador Cristóvão, que a mesma competência com que se fez o estádio, não a mesma competência não, a mesma beleza, a mesma qualidade que se tem no estádio de Brasília, nós tivéssemos nos nossos hospitais, nas nossas escolas, na nossa segurança pública. Portanto, senador Paulo Paim, eu, como disse, não planejava usar a tribuna, mas eu vim aqui para manifestar a minha indignação como as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo no Distrito Federal, com descaso absoluto do governo. Esse mesmo governo que mostrou esse descaso em relação à esplanada, esse descaso em relação ao jogo. Os jornais estão dizendo essa semana, senador Cristóvão, do superfaturamento nos eventos culturais. Isso já se circulava na cidade. Ou seja, um artista é contratado pelo dobro, pelo triplo do preço, e ele é obrigado a devolver dinheiro para, com esse dinheiro, contratar a estrutura do show, palco, luz, som. Agora, quem controla isso? Um artista recebe o dobro do seu cachê, o triplo do seu cachê, tem que devolver aquele dinheiro. Quem é que recebe esse dinheiro? Quem é que contrata palco? Quem é que contrata som? Quem é que contrata luz? Quais são as empresas que estão sendo contratadas? Isso já está começando a ser veiculado pela imprensa, está sendo investigado pela Polícia Federal. Tivemos agora também, na semana passada, mais uma denúncia, que o secretário de Habitação, a sua parente, a sua irmã, é secretária de uma cooperativa habitacional que vem recebendo, coordenando diversos projetos habitacionais no Distrito Federal. É assim, lamentavelmente, é assim que está funcionando o governo do Distrito Federal. E ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão, antes que Vossa Excelência a palavra permita, que eu só anuncie que estão nos visitando aqui da Universidade de Cuiabá, Mato Grosso, os estudantes de arquitetura, nível superior, sejam bem-vindos. É bom para vocês e outros convidados que estão aqui, alguns já me abanaram, devem conhecer mais ou menos o meu trabalho, e vocês também vão me abanar, tenho certeza disso, e vão abanar para os senadores. Mas quero dizer que aqui está falando no momento o senador Rodrigo Hollenberg, grande senador aqui do DF, o senador Cristóvão Buarque vai fazer uma parte em seguida, já foi governador e é senador, e está conosco aqui também o senador Aloysio Nunes, senador de São Paulo, e o senador Rubem Figueiró, senador do Mato Grosso do Sul. Numa demonstração, sexta-feira depois do feriado, muitos dizem que o Congresso não trabalha. Trabalha sim, e vocês são testemunhas. Assistam o pronunciamento desse jovem e competente senador. Senador Rodrigo, eu fico, em primeiro lugar, pessoalmente muito feliz do tema da sua fala, porque me libera de falar sobre esse assunto e poder falar sobre a economia brasileira. Eu fico representado pelo senhor como sendo senador de Brasília. Mas aproveito para dizer também da minha indignação. Ontem eu fui a Ceilândia, fui ao Gama, e a gente percebe que o que está acontecendo aqui de descaso, senador, acontece também de descaso nas outras cidades. Claro que, sobretudo no caminho do Gama, a gente percebe obras. A obra de uma estrada, a obra que parece ser do VLT, mas não me ficou claro. Há um descaso, além de obras. E essas obras
no caminho errado. O caminho certo não é a gente construir mais estrada, mas sim melhorar o transporte público, e isso o governo federal, que prometeu que ia fazer, não está conseguindo, por trapalhadas nas licitações que fazem para escolher as novas empresas, por uma intervenção atrapalhada, já faz meses, em uma empresa de ônibus, que ninguém viu o resultado ainda, que não melhorou o transporte nos corredores por onde passam esses ônibus, hoje, de uma empresa sob o controle do governo, e não mais de um empresário. E, além disso, obras como essa faraônica do estádio. Eu me pergunto, senador, às vezes, como é possível o povo brasileiro estar tão feliz, que parece que muita gente está, com o novo estádio, pela beleza que realmente tem, pela grandiosidade que tem. Eu me pergunto como é que eles podem estar assim, se eles fizessem a conta de que aquilo foi construído com R$800 de cada brasiliense, inclusive as crianças recém-nascidas até os adultos de maior idade. Se colocássemos só os adultos, cada brasiliense colocou ali R$1.500 do bolso. Porque se saiu do governo para ali, em vez de ir para outras coisas, como saúde, segurança, nós que pagamos impostos teríamos nos beneficiado. Então, nós pagamos, os adultos, os contribuintes, R$1.500 cada um por aquele estado, sem sermos consultados. É bem capaz, se fôssemos consultados, se construa, mas não precisa ser grandioso como esse, não precisa custar tão caro. Nós queremos fiscalizar para onde foi esse dinheiro, porque eu não entendo como o governador Eduardo Campos consegue construir um estádio por por um terço desse valor, mesmo que de tamanho menor. Mas Brasília podia ter um estádio, no máximo, do tamanho do estádio de Pernambuco, da Arena Pernambuco. Por que teve desse tamanho? Talvez, por ser pernambucano, eu diga que lá tem times com mais tradição e mais torcedores do que nós temos aqui em Brasília. Lá os estádios enchem. Aqui a gente sabe que não acontece isso, salvo quando vem Flamengo, quando vem Santos jogar aqui. E aí eu retomo a ideia dos R$4.000. Eu fiz as contas aqui enquanto o senhor falava. Cobrando R$4.000 por cada evento, nós precisaríamos, e se tivéssemos um evento como Santos e Flamengo por semana, nós precisaríamos de 8.000 anos para recuperar os 1.600 bilhões. Vou dizer como são feitas as contas. 1.600 bilhões dividido por 4.000, dá 400 mil, dividido por 50 semanas, tirando duas para facilitar a conta, dá 8.000 anos. Não faz sentido. Não faz absolutamente sentido. Se fosse o dinheiro da arrecadação fosse para o governo, é como se estivéssemos cobrando duas vezes sobre o contribuinte. Uma que ele já contribuiu para a construção e outra que ele contribui por ir ao jogo. Mas pelo menos ele está usufruindo do jogo e está dando dinheiro de volta. Mas nem isso a gente está recebendo. E se esse custou 4.000, como é que vão conseguir cobrar mais de um grande evento evangélico ou católico? A missa de ontem, de Corpus Christi. Imagine que se decida fazer dentro do estádio, em vez de ser na esplanada, por alguma razão. Quem é que vai cobrar da Igreja Católica mais do que se cobrou de um agente esportivo? Não tem como. A tendência é ficar marcado isso. Então, é sim um estádio de um tamanho maior do que precisaria o Distrito Federal, mesmo considerando Copa das Confederações e Copa Mundial, e mais luxuoso do que seria necessário de acordo com as regras que a FIFA ditatorialmente nos impõe. Isso é mais uma prova de que nós estamos não no novo caminho, como o senhor e eu lutamos para eleger esse governador, mas no caminho errado. Não é nem no caminho antigo, não é nem no caminho velho, é no caminho errado. Isso exige de nós, que somos líderes nessa cidade, temos a obrigação disso, tomarmos posição, como o senhor tomou, e tentarmos corrigir todos esses erros que estão sendo cometidos a partir de 2015. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência traz uma contribuição importante ao mostrar que vários estados brasileiros, como o estado de Pernambuco, como o estado da Bahia,
construíram suas arenas bonitas, elogiadas, por 1/3 do preço. E são estados que têm uma tradição de futebol. Não estou aqui questionando a construção ou a reforma do estádio. Acho que é importante receber a Copa, embora ache que Brasília não esteja aproveitando o legado que a Copa poderia deixar. Não vejo obras relevantes de infraestrutura turística, de mobilidade urbana. É importante registrar que o VLT foi a primeira obra de mobilidade urbana a ser retirada da matriz de responsabilidade da Copa do Mundo. Não vejo nenhum esforço de qualificação profissional, portanto, corremos o risco de gastar uma fortuna na construção de um estádio sem ter um legado posterior à Copa do Mundo. Agora, o que se discute é utilizar 1,6 bilhões de reais em detrimento de recursos de investimentos que precisam ser feitos na saúde do Distrito Federal, na segurança pública do Distrito Federal, na educação do Distrito Federal. E o descaso com que o governo vem tratando a cidade nas suas diversas manifestações. Vossa Excelência se referiu que foi ontem ao Gama e ontem a Ceilândia. Eu sugiro, senador Cristóvão, a próxima vez que Vossa Excelência for a Ceilândia, se é que não fez ontem, que visite o sol nascente, o pôr do sol, para ver o abandono em que a população do Distrito Federal está submetida em função do descaso do governo do Distrito Federal. Eu disse que a esplanada, nesse momento, ela é a expressão do que está acontecendo no Distrito Federal. Essa área central de Brasília, ela está completamente abandonada, tem pelo menos 50 montes de entulho na esplanada dos ministérios, e isso tem quase 30 dias, desde o início da construção dessa ciclovia que está aí. Parece que não tem ninguém do governo que anda, que sai, para ligar para o SLU, para a Nova Cap, e fala, olha, traga um caminhão basculante aqui, uma pá carregadeira, e tira isso, que é uma questão muito simples de fazer, mas está ali demonstrando a total falta de sensibilidade, de compromisso desse governo, de desrespeito com a população, desrespeito com o patrimônio cultural, desrespeito com a Igreja Católica, que teve que fazer a sua celebração ontem. As pessoas, os fiéis que foram lá prestigiar a celebração de Corpus Christi, tiveram que dividir os seus espaços literalmente com montes de entulho. E ouço mais uma vez o senador Cristóvão. É que o senhor falou em legado da Copa. Primeiro, eu ouço em todos os lugares, a Copa vai deixar um legado. É verdade que vai deixar um legado de apresentação do Brasil ao mundo. Os outros, estradas, aeroportos, a gente podia fazer sem a Copa. Se a FIFA não financia, se o dinheiro não vem de fora, por que a gente não decidiu fazer tudo isso antes mesmo da ideia da Copa? Mesmo assim, aproveitemos, já que não havia um pretexto para fazer, porque o povo não importa, mas sim a FIFA, para fazer legado. E aí eu sugeri ao governador Agnello, durante a campanha eleitoral, que um legado que eu gostaria de vê-lo deixar aqui, senador Paim, era um esforço que não é complicado para, na abertura da Copa, em frente ao aeroporto de Brasília, tivesse uma placa bem grande, escrita, você está entrando em um território livre do analfabetismo. Isso seria um legado. Não deveria precisar da Copa, mas isso seria um legado. Custaria 12 milhões fazer isso. 12 milhões. O outro a gente mede em bilhão. 12 milhões fazer isso em 4 anos, que era o tempo que duraria. Não vamos poder deixar. Porque os 40 mil analfabetos que o Brasil tem, o Distrito Federal, que é pouco, vai ficar reduzido talvez a 30 em 2014, mas não zerado, como seria perfeitamente possível de se fazer. Esse seria um belo legado. Triste de dizer que foi preciso uma Copa para justificar isso. Mas, pelo menos, poderia dizer, graças à Copa se fez isso. Mas nem esse legado nós vamos ter. O que teremos de legado é o belíssimo jardim, que era o ponto de entrada do Distrito Federal para quem sai do aeroporto, um belíssimo jardim de 50 anos, destruído, desfeito, desaparecido. Esse vai ser um dos legados que a gente vai deixar aqui, a marca da destruição de um belo jardim. Senador Cristóvão, a sensação que eu tenho é que o governador Agnello limita
o seu raio de ação ali do Palácio do Buriti até o Estádio de Brasília. Porque a gente só vê atenção no Distrito Federal, por parte do governo do Distrito Federal, ao estádio. Ali as coisas estão bem cuidadas, o governador fala muito do estádio, mas saindo dali, daquele círculo que deve dar uns 2 quilômetros entre o Palácio do Buriti e o raio que circunda o Estádio Nacional de Brasília, o Estádio Mané Garrincha, que até o nome quiseram tirar, até o nome de Mané Garrincha, o governo do Distrito Federal, se submetendo à FIFA, quis retirar o nome do Mané Garrincha. Mas a sensação que eu tenho, senador Paulo Paim, é que o governador Agnello não se desloca para além do estádio, não consegue ver o abandono do Distrito Federal para além do estádio, porque, infelizmente, o governo do Distrito Federal só tem olhos para o estádio e para a Copa. A saúde, a segurança, a educação, a população do Distrito Federal, na visão do governo do Distrito Federal, do governador Agnello, está em terceiro, quarto, quinto, infinitésimo plano.